Paz de Jesus Cristo a todos, com muita alegria que eu venho compartilhar com você, nesse momento, um estudo sobre o livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é comumente chamado por alguns de o profeta chorão. Algumas pessoas pensam que Jeremias era muito fraco emocionalmente falando, e aí acaba chamando o profeta Jeremias de chorão. Não pode ver alguém chorando que diz, olha, Jeremias aí, ó. Mas Jeremias não era emocionalmente fraco. Ele não chorava porque era alguém extremamente melancólico, alguém que tivesse qualquer tipo de sentimento assim, né, muito fraco, como algumas pessoas têm, que chora até com o nascer do sol. Não, Jeremias chorava por quê? Porque Deus estava mostrando para ele que o seu povo ia para o cativeiro, que a sua cidade seria destruída, que o caos seria grande. Então, diante dessas visões, diante dessa certeza que Deus assim transmitia ao profeta Jeremias, ele chorava, porque ele amava o seu povo, amava a sua cidade. E naquele momento, Jeremias passa a chorar, a lamentar muito, porque ele vê que o seu povo está em desobediência e vai para o cativeiro. Por isso que ele é chorão, tá bom? Então não pode ficar falando aí para as pessoas, todo mundo que chora, dizer que é igual a Jeremias, tá bom? Ele tinha um motivo justo para chorar. Jeremias é um profeta, apesar de ser filho de sacerdote, como nós podemos observar em Jeremias capítulo de número 1, versículo 1, que diz: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então ele era de linha sacerdotal, mas Deus o chamou para ser profeta. E é interessante que Deus o chama no 13º ano do reinado de Josias, como está escrito em Jeremias 1:2, que diz assim: a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ou seja, se Josias começou a reinar no ano 640, o 13º ano do reinado de Josias é 627 a.C. Então, o chamado para o ministério profético de Jeremias se dá por volta do ano 627. E é interessante que ele passou, em média, basicamente, 40 anos, né, de 39 a 40 anos profetizando. Olha só, porque ele começa no ano 627 e até o ano 586, Jeremias ainda está profetizando, que vai ser justamente no ano em que o Reino do Sul vai cair. Jerusalém será invadida pela terceira vez e será destruída. Jeremias, ele viu os 3 momentos, os 3 ataques da Babilônia em relação à sua cidade, Jerusalém, mais precisamente o sul, Judá, o Reino do Sul, que já estava dividido, e o Reino do Norte já tinha caído na mão da Síria por volta do ano 722, 721 a.C. Então Jeremias acompanhou a primeira investida dos babilônios no ano 605, acompanhou a segunda investida dos babilônios por volta do ano 597 e acompanhou a última investida dos babilônios por volta do ano 586, que é quando Jerusalém é totalmente destruída, o templo é derribado e aí o caos foi generalizado. Jeremias era um profeta de Deus. O povo estava vivendo no pecado, mas o povo acreditava nos seus rituais vazios, eles confiavam na sua religiosidade e eles achavam que bastava só ter o templo, bastava só seguir os cerimoniais, praticar os costumes, observar as luas novas, os sábados, que isso estava tudo certo. Mas eles não queriam endireitar a sua vida, não queriam endireitar a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. E o Jeremias veio mostrar para eles que esses tipos de atitude, esse tipo de atitude de observar ritos, de observar festas, costumes, não valia de nada se eles não alinhassem a vida deles com Deus.
E aí as palavras de Jeremias não eram aceitas. Por quê? Porque os falsos profetas estavam dizendo lá, é só vitória, fique tranquilo, a espada não vai vir aqui, a espada nunca vai chegar nesse lugar. E Jeremias dizia ao contrário, de maneira nenhuma, a Babilônia vai entrar aqui, vai devastar esse lugar. Jeremias falou do cativeiro. No capítulo 25, versículo 11, ele fala a respeito do cativeiro, do período que o povo vai ficar no cativeiro. E no capítulo 29, versículo 10, ele está escrevendo uma carta, basicamente, esse capítulo é uma carta para aqueles que já estavam no exílio. Aquele povo que estava no exílio, o povo do ano 605 e o povo do ano 597 já estava no exílio, e Jeremias escreve uma carta para esse povo para falar para eles que eles não iam sair dali tão cedo, que era para eles, de fato, pudesse lá no cativeiro ter paz, orar pela paz daquelas cidades, plantar, casar, dar-se em casamento ali, naquele ambiente ali. Eles deveriam fazer a vida deles ali, porque o período de cativeiro seria 70 anos. Mas os falsos profetas confrontavam Jeremias e diziam somente o que o povo queria ouvir. E hoje não é diferente. Hoje é a mesma coisa. Nós estamos dizendo, as coisas não estão boas, não vai ficar melhor. Mas os falsos profetas vêm e falam somente o que o povo quer dizer. E naquele tempo não era diferente, mas Jeremias não se calava. Jeremias era um profeta de Deus e, em detrimento das falsas profecias dos falsos profetas, Jeremias tinha uma profecia certeira, a profecia que vinha da parte do Senhor Deus. A palavra de Deus na boca de Jeremias era uma profecia exata. E o tempo passou. O povo não acreditou, continuou vivendo nos seus pecados ao ponto de Jeremias, no capítulo de número 2, versículo de número 13, Jeremias vir com a palavra do Senhor e mostrar como aquele povo estava vivendo. Diz assim a palavra do Senhor: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O povo tinha deixado a Deus e tinha se voltado para a idolatria. Mas aí no templo, praticar os rituais, eles achavam que estava tudo bom. Basta somente ir lá praticar os rituais. Hoje também não é diferente, né? Vamos à igreja, vamos dar o dízimo, a oferta, vamos participar de um departamento ou de um ministério, e quando eu sair da igreja eu vivo a vida do jeito que eu quero. Era assim que esse povo estava vivendo. Jeremias os confrontara veementemente e os falsos profetas se levantavam, mas Jeremias continuou firme. E o livro vai mostrar que, assim como Jeremias disse, aconteceu. No ano 586, o rei da Babilônia entrou, destruiu a cidade, destruiu o templo. Basicamente, a cidade se tornou um caos e Jeremias foi, de fato, confirmado que era um profeta de verdade. O rei da Babilônia oferecera, por intermédio do seu homem de confiança, a oportunidade de Jeremias ir para o Egito, ir para a Babilônia ou ficar em Jerusalém. E como o povo estava acusando Jeremias de traidor, Jeremias, naquele momento, poderia ter ido para a Babilônia. Provavelmente, ele teria ocupado uma posição de destaque, porque ele tinha a opção de escolher. Não foi como os outros que foram forçados aí. Mas Jeremias, mostrando que era fiel, mostrando que era um profeta de Deus, que não estava em conspiração e que não tinha traído o seu povo, ele resolve ficar com aquele povo, com o caos, com a destruição ali, e mostrou ser de fato o profeta que tinha a palavra do Senhor na sua boca, que nunca conspirou contra o seu povo e também não foi um traidor. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.